do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tereis vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Toma aqui a palavra de Paulo e digo, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como se cumpre fazer. Amém? Amém. Feche seus olhos um minuto mais. Senhor nosso Deus, nós até agora adoramos o Senhor, exaltamos o teu nome, o Senhor ouviu a nossa voz, o Senhor ouviu a nossa oração, o Senhor ouviu os nossos cânticos, o Senhor ouviu o nosso louvor. Mas agora, Pai, nós queremos ouvir o Senhor. Então fala conosco. Usa a tua palavra, usa o teu servo. Apesar das minhas falhas, usa a minha vida, Senhor. E abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa o teu povo nesta manhã com a tua palavra, com a tua unção, com a revelação daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Todos nós conhecemos esse texto, eu imagino, não é? Todos nós conhecemos esse texto, já ouvimos falar sobre ele e já tivemos, talvez, a oportunidade de ouvir mensagens que vão nos ensinar sobre esta armadura de Deus. Mas a armadura, ela é trazida para nós por Deus para enfrentarmos aquilo que ele chama de batalha espiritual. Há uma batalha no mundo espiritual pela minha e pela sua vida. Há uma batalha, eu costumo dizer e brinco que o dia em que você se converteu, que você entregou sua vida para Jesus, lá no inferno, pegaram uma fotinha sua, botaram na parede e botaram um alvo nela. Sabe aquele alvo que a turma usa assim de arco e flecha? Você é alvo do inimigo agora. Ele precisa destruir a sua vida. Por isso que crente fala assim, pastor, olha, minha vida não era fácil, mas depois que eu me converti parece que ficou pior. Parece que ficou mais difícil. É porque o inimigo agora está contra você. Ele está contra a sua vida. Ele quer destruir o seu casamento. Ele quer destruir os seus filhos. Ele quer destruir as suas finanças. Ele não quer deixar nada de pé. O próprio Senhor Jesus falando do inimigo, lá em João capítulo 10, no versículo 10, ele vai dizer o quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio para dar nada, ele não veio para construir nada, e ele não veio para arrumar nada. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu e você somos alvos. Eu e você somos os alvos. Ele não está mirando naquele que está perdido. Porque aquele que está perdido, ele já destruiu. Ele já matou os sonhos. Ele já roubou tudo que a pessoa tinha. Muitas vezes a dignidade, o amor próprio. Então ele quer trabalhar comigo e com você. E para isso, para evitarmos essa batalha, para podermos vencer essa batalha, Deus nos deu uma arma. Deus nos deu uma proteção, podemos dizer assim, porque uma armadura, ela é uma proteção.
Vocês sabem o que é armadura, né? Vocês já assistiram aqueles filmes medievais, onde as pessoas vestiam aquela armadura, aquela couraça, botavam um capacete, saía quase um robozinho assim andando? Conforme a tecnologia vai aumentando e melhorando, as coisas vão ficando melhor. A Bíblia fala de couraça da justiça. Couraça vem de couro. Eles pegavam um couro, faziam um escudo com madeira, mas revestiam ele com couro. E eles deixavam aquele couro secar, secar, secar. Por muito tempo ia passando banha nele, e pondo para secar, e pondo para secar, e pondo para secar. Aquilo fica duro, irmão. Fica duro, fica impenetrável. Não tem uma flecha que penetra naquilo. Por isso se chama uma couraça. Não é? É feita de couro e vira uma couraça, uma proteção. Então, Deus coloca para nós, e o apóstolo Paulo é usado aqui para nos ensinar dessa forma, sobre esta proteção de Deus para cada um de nós. Então, eu vou preparar meu coração. Eu quero que a minha colheita seja boa, mas eu também tenho que ter a proteção do Senhor na minha vida. Amém? Amém. Então, no ano de 2024, eu e você precisamos contar com essa proteção. Não é segredo para ninguém aqui que existe uma batalha espiritual, pela minha e pela sua vida. Não é segredo que o inimigo quer nos destruir. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para nós aqui em Efésios, ele chama isso de forças espirituais da maldade. Forças espirituais da maldade. A gente fica às vezes pensando, não existe reino de Deus, não tem inferno. O mundo hoje tenta convencer a gente que não tem inferno. Tem sim, tem. E são forças espirituais da maldade. São forças que vão se levantar contra a sua vida. Às vezes as situações que chegam na nossa casa, chegam na nossa família, e está tudo bem, está tudo em ordem, e de repente vira tudo de ponta cabeça, você não entende nada. São barreiras espirituais que o inimigo levanta. São trincheiras espirituais que ele levanta para poder atrasar a sua vida. Se possível, matar você. Se possível, roubar as suas bênçãos. Se possível, destruir a sua fé. Então, nós precisamos, nesses dias, nos revestir daquilo que é o cuidado de Deus para com cada um de nós. Então, o meu desafio para você nesta manhã é essa, não é? Esse mundo espiritual, ele tem regras, ele tem regiões. A Bíblia fala que eles estão em regiões celestiais. Não é um entendimento muito fácil para todos, mas existem 3 céus. 3 céus. O primeiro céu é o que você enxerga. Esse com nuvens, com estrelas, com planetas. Aquilo que os astrônomos podem pegar os seus, como se chama aquele equipamento? Telescópio, luneta, seja lá o que for, não é? E enxergar aí milhares e milhares de estrelas. Esse é o primeiro céu. Todo mundo enxerga tudo. Enxergou o planeta que está lá não sei na onde, 17 bilhões de anos-luz. Mas não viu Deus, porque Deus não está nesse céu. Não é esse céu que é a casa do Senhor. Há um segundo céu. Um segundo céu, que fica logo acima desse nosso. Esse é a região celestial onde opera a maldade. E há o primeiro céu, que é chamado do céu do Senhor. O céu do Senhor. O diabo não vive lá no céu do Senhor. Não vive. Ele vive naquele céuzinho do meio, onde nós não enxergamos. Por isso que se abre a nossa visão e nós possamos ver a atividade espiritual que está ao nosso redor, nós ficaríamos chocados. Nós já vimos na Bíblia situações assim. Você vai lembrar de Daniel, no capítulo 7, se eu não me engano, capítulo 6 ou 7, onde Daniel, ele precisa de uma resposta de Deus, ele começa um jejum, e até um jejum muito famoso e conhecido, muito crente faz. Quem já fez o jejum de Daniel aí? Os 21 dias do jejum de Daniel. Amém. Deixa eu quebrar um protocolo para você, deixa eu quebrar um paradigma no seu coração. O jejum dele não foi de 21 dias. Ele não definiu, vou fazer um jejum de 21 dias, como nós fazemos. Ele não fez isso. Ele não fez isso. O jejum dele durou 21 dias, porque foi o tempo que o anjo precisou batalhar nos céus para chegar até ele e trazer a resposta. A Bíblia vai dizer que o anjo chega para ele no 21º dia e diz para ele: Daniel, desde o momento que você começou a orar, Deus me enviou dos céus para te trazer a resposta. Então a resposta foi assim.
O jejum dele era para ter durado um dia, porque ele falou, eu vou jejuar até receber a resposta. Se o anjo estivesse pelejando até hoje, Daniel estava jejuando até hoje. O jejum de Daniel ia ser de muitos e muitos dias. Então, a gente tem essa receita de jejum. Vou fazer o jejum de Daniel, é 21 dias. Não, ele não tinha dia pré-determinado. Isso eu vou jejuar até receber uma resposta. E demorou 21 dias. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o príncipe da Pérsia, que não é o rei da Pérsia daquele tempo, é o principado, o demônio que tomava conta da região da Pérsia, que resistiu a ele, porque se Daniel recebesse aquela resposta, Daniel ia ser consolado, a nação ia ser consolada, Daniel ia receber palavras que valem até hoje, profecias que ainda estão para se cumprir, e aquele demônio não queria que ele recebesse. Então aquele demônio começa a guerrear com ele, porque quando ele sai do primeiro céu e vai atravessar o segundo, que é o campo do inimigo, ali eles entram em batalha. E aí esse anjo diz para Daniel assim, e eu fui obrigado a chamar Miguel, que é o principal dos anjos, para que viesse pelejar comigo, para que eu pudesse descer e trazer a sua resposta. E aí as pessoas, não tem batalha espiritual, não tem? Oh meu Deus, abre o olho dele hoje. Abre o olho dele. E aí você corre aqui para orar de novo para fechar. Você vai morrer de medo. Mas eu não quero pôr medo em ninguém. A ideia aqui não é pôr medo em ninguém. Mas a gente não pode viver a vida achando que está tudo bem. Não é? Sabe? A gente não pode ser aquela pessoa que passa pela vida e acha que nada está acontecendo. Está tudo legal. Não é? Chapeuzinho vermelho no bosque. Né? Eu vou levar o lanchinho para a vovó, eu vou. Está tudo bem. Não está tudo bem. O lobo mau está aí. Está espreita. Está espreita. Então você tem um inimigo. Você tem alguém que quer destruir a sua vida. Existe uma batalha espiritual. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, gente, você é crente. Você é filho de Deus. Eu já falei isso aqui, ó. Eu e você não somos somente esse corpito de carne bonito aqui, cheiroso, arrumadinho. Não. Nós somos seres espirituais. Estamos apenas vivendo uma experiência carnal nessa terra. A nossa casa é lá no primeiro céu, do lado do Senhor. Então, veja, o inimigo já está condenado. A vantagem nossa é que nós já lemos o final da história. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você sabe que a serpente vai ser presa, vai ser colocada no abismo, vai ser colocada lá no inferno, onde o fogo vai queimar de dia e de noite, não vai se apagar. Então, não há o que temer. O final nós já sabemos, nós vamos ser vitoriosos. Porque o Senhor Jesus já ganhou a nossa vitória. Ele já nos deu a nossa vitória. Mas as batalhas estão acontecendo. A guerra final já está ganha, mas tem batalhas no meio do caminho, que eu e você vamos passar por elas. Batalhas que eu e você vamos vivenciar no nosso dia a dia. Às vezes com coisas simples, com coisas pequenas. Nós temos que entender, querido, o próprio Senhor Jesus declarou o seguinte, lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 18 e 19, Jesus vai dizer o seguinte, sabemos que aquele que nasceu de Deus se guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O que é jazer? Vocês sabem o que é jazer? Palavra difícil, né? Morreu. Está morto. Morto. Antigamente a pessoa morria, você falava assim, jaz em paz. O fulano jaz em paz. Ele morreu em paz, vai viver em paz agora, mortinho. O mundo, a Bíblia diz que o quê? Jesus vai declarar para mim o quê? Que o mundo já está morto no maligno. A Bíblia diz que eu e você éramos mortos para Deus. Pastor, mas eu estou vivo desde quando eu nasci. Eu também, glória a Deus. Mas mortos espiritualmente para Deus. Estávamos afastados da presença de Deus. Quando Ele nos resgatou das trevas e nos transportou de novo para o reino da sua luz, nós nascemos de novo. Por isso que diz que é necessário vos nascer de novo. A carne e o sangue não entram no reino de Deus, só entra no reino de Deus aquele que é nascido de novo. E nós aqui somos nascidos de novo.
Nós saímos dos reinos das trevas e fomos resgatados e transportados para o reino da luz do Senhor. E agora nós nos tornamos inimigos. Inimigos do diabo. Inimigos do Satanás. Por quê? Porque o mundo continua morto nele, ele continua dominando esse mundo, ele continua fazendo tudo que você vê por aí. As pessoas perguntam, pastor, por que uma pessoa entra numa escola e atira em crianças? Como que Deus permite isso? Querido, não tem nada a ver com Deus isso. Isso tem a ver com a maldade do coração humano. Deus estava lá na porta dizendo quem ia entrar e quem não ia entrar aqui hoje? Deus não toma decisões para a sua vida. Ele te dá livre-arbítrio para você tomar. E quando você é movido por Deus, você se coloca na posição de ajudar, de abençoar, de ser bom com as pessoas. Quando você é movido pelo mal, já está definido o que você vai fazer. Já está definido. Então veja, essa batalha, ela é verdadeira. Porém, nós precisamos entender e lembrar disso. Nós já conhecemos o final dela. Nós já recebemos a vitória que vai vir dela. Então nós temos o que fazer o quê? Apenas resistir ao tempo de batalha. É como se nós estivéssemos aqui guerreando em Stanford, mas sabendo que lá em Jerusalém a batalha final já foi ganha. É só uma questão de tempo para que a gente chegue até lá e receba também os louros da vitória. Então a nossa vida espiritual, ela vai ser marcada por lutas, por dificuldades, por problemas. Você pensa que às vezes uma enfermidade que chega na tua casa é uma coisa natural? Você acha que essas lutas que acontecem no teu casamento, essa brigaiada que está na tua... Você acha que isso é natural? Isso não é natural, querido. Isso é espiritual. Isso é chamado de batalha espiritual. É esse tipo de batalha. Ai, pastor, eu pensei que ia aparecer um demônio assim, com aquele tridente e querendo me... Não, querido. Não é assim que ele batalha. Não é assim que ele batalha. A Bíblia diz que ele domina as regiões celestiais. São forças espirituais do mal. Ele arma ciladas. Nós lemos aqui no texto que a Bíblia vai falar para nós ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. O que são as ciladas? As tentações. As tentações que você vive, que você sofre. São ciladas. Pegadinha do malandro. É pegadinha. Ele está só tentando te expor a vergonha diante do teu Deus. Ele está só colocando a situação onde você, de repente, vai se render a ela. Ele vai botar lá um pacote de dinheiro ali para ver se você pega. Você pegou? Ah, querido. Uma hora ou outra ele vai ter a oportunidade de dizer, ó, esse é ladrão. Esse é adúltero. Ó, esse, conheço. Pastor, mas como que o diabo tem acesso à terra e faz isso com a gente? Irmão, ele tem acesso ao céu. A Bíblia diz que ele tem acesso ao céu. Sabia disso? Lá em Jó, no capítulo 1 de Jó, Deus começa fazendo a apresentação de Jó, dizendo que existia um homem chamado Jó, um homem bom, íntegro, reto, que ama o bem, se afasta do mal, e tal. E aí a Bíblia vai dizer assim, e os filhos de Deus foram ter com Deus, e o diabo estava junto. E Deus pergunta para o diabo, você viu meu servo Jó? Um homem bom, que não gosta do mal, que vive sua vida integralmente, em ordem, bonito, tranquilo. E o diabo acessou o céu, sentou na frente de Deus e disse, deixa eu perturbar a vida dele. Posso perturbar a vida dele? E Deus deu autonomia para ele, só disse para ele, não tira a vida. E a Bíblia diz que ele tirou os bens, tirou a família, tirou tudo de Jó. Por quê? Porque Deus permitiu. Porque Deus deu acesso. O diabo tem acesso aos céus. Assim também ele tem acesso à terra. Assim também ele tem acesso à minha e à sua vida. Então, veja, ele vai colocar ciladas. Pastor, mas o diabo pode entrar na minha vida então e destruir como fez com a vida de Jó? Ô querido, deixa eu te dizer uma coisa, pode? Pode, se Deus permitir. Se Deus permitir. A Bíblia vai dizer também que um dia Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, essa noite Satanás me pediu para cirandar a sua vida. E eu orei por você. A Bíblia não diz esse pedacinho que eu vou falar agora. Mas Pedro deve ter perguntado, o Senhor me tirou dessa daí, né, Jesus? E Jesus respondeu para ele, não, eu orei para que você resista na hora da provação.
Eu orei para que você resista na hora da provação. Mas que você vai entrar na cilada, você vai. E negou 3 vezes. Aconteceu tudo que tinha que acontecer. Então veja, é uma batalha espiritual. É algo que eu e você vamos vivenciar todo dia. Você pode levar a sua vida tendo seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, achando que isso é tudo causa natural. Ah, meu marido está, sei lá, estranho esses dias. Ah, tudo bem, daqui a pouco passa. Ah, meu filho parece que está tão complicado, esse menino era tão bonzinho, agora está tudo atrapalhado. Ah, é a idade, daqui a pouco passa. Não, querido. Isso aí só passa com jejum e oração. Isso aí só passa com lutas espirituais. E a luta espiritual, ela tem da nossa parte que ter a nossa reação. O inimigo já está agindo. Ele já está operando. Agora eu e você também precisamos operar. Só que nós não temos força. Nós não temos condições. Nós não temos nada em nós que nos faça enfrentar o diabo e resolver. Quem já teve a oportunidade de expulsar uma pessoa endemoniada aqui, um demônio de uma pessoa endemoniada? Alguém já teve essa oportunidade? Essa pessoa era uma pessoa normal, mas as forças dela nesse momento eram como? Um dia eu peguei um rapaz assim, igual o Marcão assim, e a gente foi expulsar. Eu morava em Pouso Alegre, e eu tinha 2 meninos que andavam comigo, e eles tinham medo de andar comigo, porque, meu Deus do céu, essa época sim tinha muitos problemas espirituais dentro da igreja, então tinha muita gente endemoniada e a gente estava trabalhando de pessoa por pessoa. E eu ligava para eles e eles já sabiam, eu falava assim, gente, vamos ali, preciso ir na casa do fulano. Aí um brincava e falava assim, já vou pegar a mochila do Ghostbuster aqui para nós jogar lá assim e prender o demônio. Eu falei, pega aí, filho, a mochila, pega a armadura, pega tudo. E nós fomos na casa desse rapaz. Lembra muito Marcão assim? Alto, cara forte, bonito. Né, Marcão? Glória a Deus. Você é muito melhor que ele, Marcão. Chegamos lá na casa desse rapaz. O rapaz já era forte. Aí começamos a orar, ele manifestou. E os meninos tentaram segurá-lo. Os 2 meninos, menino fortinho também, assim, gente boa. Irmão, o rapaz fez assim, mas jogou esses meninos longe, que dali eles não queriam nem levantar mais. Pastor, socorre, pastor. Eu falei, você é bobo, rapaz. Vai pôr a mão no menino, você não tem que pôr a mão nele, não. Eles estavam aprendendo. Aí eu dei a ordem. Falei, para. Põe a mão para trás, se ajoelha em nome de Jesus. E aí aquele homem daquele tamanho ajoelhou e recebeu a ministração. E foi liberto. E deu uma luta muito grande aquele homem, eu lembro muito bem por quê. Durante a libertação dele, um demônio saía, outro aparecia, E aí o que aconteceu? Eu clamando a Deus, assim, no meu pensamento, falava, Deus, me ajuda, não acaba mais esses demônios. Estava lotada, uma legião aquilo. E aí durante a oração, como eu orava, ele começava a coçar os pulsos. Eu começava a orar, ele começava a coçar os pulsos. E aí Deus me deu uma palavra. Ele falou assim, pega a mão dele, olha o pulso dele. Quando eu peguei na mão dele, olhei o pulso, ele tinha 2 cortes nos 2 pulsos. Pensei comigo, tentou se matar, fez alguma coisa. Aí eu chamei aquele demônio outra vez e perguntei, o que é isso no pulso dele? E o demônio disse assim, isso aqui é o pacto que eu tenho com ele. Ele cortou o sangue dele e nós juntamos o nosso sangue. Não tem sangue de Jesus nele não, que o sangue que está nele é meu, e ele é meu, e eu não largo, eu não saio, porque eu comprei ele com meu sangue. Olha como que é o mundo espiritual. Assim como Jesus nos comprou com o seu sangue, ele estava dizendo para mim assim, não vou sair, eu comprei, é meu, eu comprei com o meu sangue, eu dei meu sangue para ele. E aí eu precisei tirar aquele demônio do rapaz, trazer o menino a consciência e falar para ele negar esse pacto, quebrar esse pacto, para que ele pudesse ser liberto. Então, a batalha é muito grande, a força é muito grande, o poder de um demônio é muito grande. A gente não pode ir lá e chegar e pondo a mão e acha que vai dar tudo certo. Não é na nossa força, até porque nós não temos essa força. Eu já vi pegar gente grande e jogar longe. Já vi pastor despreparado tomar tapa na cara.
Porque chega, tomou, voou longe o óculos do rapaz. Pá! Ai, meu Deus, segura aí, segura aí. Como é que segura então, pastor? Com a palavra, filho. Com o nome do Senhor Jesus. Não é na minha força, não é no meu poder, não é na minha autoridade, até porque nós não temos. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele tem o quê? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então nós temos que usar dessa autoridade. Então veja, as situações que ocorrem na sua vida, elas não são naturais. Não tenha essa ilusão. Ai, pastor, é só um momento, vai passar. Querido, e se você está passando por uma luta espiritual? E se você não for revestido da armadura de Deus, periga de você não vencer. Periga de você não resistir. Então, aquilo que nós lemos aqui no texto é exatamente isso. Pastor, o que eu faço então? Simples. A Bíblia começa dizendo o quê? Que há um dia mau. A Bíblia vai dizer para mim e para você o quê? Que nós temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Por quê? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Veja, eu não estou lutando com você, querido. Minha luta não é com você. Quando eu prego uma palavra aqui, às vezes dói no teu coração aí, e você fala, aquele pastor é muito folgado. Acorda. Quem está botando essa palavra no teu coração não é o pastor. E não foi Deus. Quando você tem um problema, às vezes está tudo bem, e de repente você tem um desentendimento com uma pessoa querida, um marido, um parente. Sabe aquela festa de família, está todo mundo lá reunido, está uma beleza, de repente alguém fala alguma coisa, o outro responde e vira uma bagunça. Na casa de vocês não acontece isso, na minha acontecia. Na minha acontecia, até risca-faca tinha. Minha mãe era pernambucana, daquelas bravas, eu tinha uns parentes meio doidos. Saía até a faísca, pegar aqueles facões. Hoje eu mato um aqui. Isso era coisa do demônio, cara. Vocês nunca viram isso, não? Vocês são tudo Nutella. Risca-faca, risca-faca. Baiano gosta muito disso. O do Nordeste gosta muito disso. Ceará também gosta muito disso. Olha lá, tá aí o Marcão que não deixa eu pregar sozinho. Então, veja, tinha essas confusão. Por quê? Porque era festa e a turma resolveu brigar? Não, porque o diabo entra no meio e faz a festa dele. E a gente não percebe às vezes. E fica brigando com a pessoa, achando que o problema é a pessoa. E não é. É um problema espiritual. É uma força espiritual, uma barreira espiritual colocada por Satanás. Às vezes você vive, a vida inteira foi amigo daquela pessoa, de repente um dia ela liga para você, você não pode atender, e aí quando você vai ligar de novo, ela já está assim, nossa, eu liguei para você o dia inteiro, você não te amo mais. Não é normal, querido. Não é normal. São forças espirituais da maldade, usando para colocar ciladas na sua vida, no seu coração, no seu caminho, no seu trabalho. Mas a Bíblia vai dizer para nós o quê? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como? Revestindo-se de toda a armadura de Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque ela não deixa nós sem direção. Ela não nos deixa sem direção. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a se encher, a se revestir dessa presença, desse poder, dessa unção que há na armadura de Deus, no poder de Deus. Porque, veja, eu quero ler uma palavra específica com você, dentro daquilo que nós lemos no capítulo 6 aí. Eu quero ler uma palavra específica com você, muito interessante. Lá no versículo 13, dá um pulinho lá. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Então, irmão, há dias que são mal. Há dias na nossa vida que são mal. Aquele dia que a festa estava tudo bem, virou briga. Aquele dia que o relacionamento estava tudo em ordem, de repente bagunçou. Aquele dia que você saiu de casa, tudo tranquilo. O dia parecia maravilhoso, de repente veio alguém, bateu no teu carro, te arrebentou todinho. Você fala, meu Deus, mas fui na igreja ontem, está tudo certo.
Fiz tudo certinho. Fez, querido. Não está você errado, não. Não se culpa, não. São batalhas espirituais que se levantam justamente para te tirar desse lugar de tranquilidade e sossego, de presença que você está vivendo. Então, a Bíblia vai dizer o que para nós? Que há um dia mau. Há um dia mau. Mas ele faz uma vírgula e diz assim: mas depois de ter desvencido tudo. Há um dia mau? Há, mas também há o dia da vitória. Mas a Bíblia diz que eu vou vencer tudo isso. A Bíblia diz que eu também posso vencer tudo isso. Então, eu não tenho que me preocupar com aquilo que o inimigo faz. Eu tenho que conhecer o que ele faz. Reconhecer quando é atitude dele e quando é atitude humana. E saber diferenciar e saber guerrear com as armas corretas. Você está me entendendo? Então, o dia mau vem. O dia de luta chega. O dia complicado aparece. Pastor, que dia que é esse então? Me fala que eu não vou anotar aqui na minha agenda, eu não vou nem sair de casa nesse dia. Não, filho. Não é esse dia do calendário. É o dia em que o problema chega. Esse é chamado de o dia mau. Mas a Bíblia diz também que vai chegar o dia de vencer. Porque ele diz que se nós nos fortalecermos no Senhor, nos revestirmos da armadura, nós também vamos vencer o dia mau. Amém? Amém. Então vira para a pessoa que está do teu lado aí, que ela está assustada, e fala para ela assim: você vai vencer o dia mau. A Bíblia nos garante isso. Ela diz: depois de teres vencido tudo. Então nós vamos vencer tudo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Mas aprenda a reconhecer seu inimigo. Isso é muito importante. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra um ser humano. A nossa luta não é contra a minha esposa, contra seu marido. Não é contra o... Não! A nossa luta ela é espiritual. Ela se desenvolve nas regiões celestiais. Então você precisa aprender a neutralizar a arma do seu inimigo. Reconhecer quem é seu inimigo. Esse é o primeiro passo. E saber neutralizar as armas do seu inimigo. Que armas são estas, pastor? É muito simples. Vamos ver a armadura? Volta lá na armadura. Versículo 14. Quais são as armas do inimigo? Aqui não está escrito, pastor. Onde está escrito que tem arma do inimigo aí? Ah, irmão. Vamos lá. Estais por firmes, cingindo-vos com a verdade. Ser vestido com a verdade. Cingir aqui é colocar uma camisa, uma capa. Naquele tempo usava aquele lençol grande, cobria a parte de cima e a parte de baixo. Isso era cingir. Cingido com a verdade. Então, se eu tenho que me cingir com a verdade, qual que é a arma do inimigo? A mentira. Ele usa a mentira para me enganar. Ele usa a mentira para dizer toda manhã para você que você não é filho de Deus, que você não é abençoado, que você não vai conseguir, que você não tem força. E nós às vezes caímos nessa mentira. Por quê? Porque não nos fomos vestidos da verdade. Não colocamos a nossa capa de verdade. Nós podemos usar da verdade contra aqueles que usam da mentira. Nunca na sua vida se levantou uma pessoa que trabalha com você ou um vizinho seu para falar uma mentira sua e causar um problema na sua casa, na sua família ou no seu trabalho? Essa é a arma do inimigo. Essa é uma das armas dele, a mentira. Por isso, cuidado, né? Você já sabe, né? Quem que é o pai da mentira mesmo? O capiroto. Muito bem. A Bíblia diz que o diabo, quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele mente desde o início, ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira e você anda com a mentira, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas falam: olha, cuidado, o diabo é o pai da mentira, vai ser seu pai. Não, filho, está errado essa colocação familiar. E não vai ser. Se você anda mentindo por aí e o diabo é pai da mentira, você está casado com a mentira, então ele é teu sogro. Ele é teu sogro. Cuidado. Porque você está casado com a mentira é filha dele, então você é sogro dele. Ele é seu sogro, né? Você é genro dele, tá bom? Sai dessa vida aí, filho. Cingivos da verdade, diz o Senhor, vestindo a couraça da justiça. Se justiça é uma parte da minha armadura, quer dizer que a injustiça é uma arma do inimigo. O inimigo gosta de tratar as coisas de forma injusta. Ele gosta de colocar situações onde nós somos injustiçados.
Quem nunca aqui tomou culpa por aquilo que não fez? Desde pequenininho. É, né? O irmão quebrava o copo assim, fui eu não, foi ele. É, né? Isso era pequenininho, não sabia falar, apanhava, não sabia nem porquê. É, né? Oxe, quantas vezes eu apanhei da minha mãe por causa disso? Minha mãe bagunçava a casa lá depois. Foi ele, o coitado não sabia nem falar. Já estamos tapas para aprender. Quem nunca foi injustiçado? A injustiça é uma arma do inimigo. Há justiça social na nossa terra? Há justiça social na nossa terra? Todo mundo tem o direito de viver igual? Tem o direito de viver igual, mas vive? Por quê? Porque há uma injustiça social. Injustiça é coisa do inferno. Injustiça é coisa do inferno. Olha aqui para nós, todo mundo está sentado, todo mundo tem uma cadeira, tem mais lugar sobrando. Vamos dizer que tivesse cheio esse lugar aqui, cheio, não tinha um lugar para sentar. Aí chega uma criança, chega alguém. Uma criança, por exemplo. E aí eu pego essa criança e sento lá no banco de trás. Eu arrumo uma cadeira a mais para ela e sento ela lá para trás. Fiz justiça com ela ou não? Fiz. Mas ela está lá atrás, ela é pequenininha, ela não enxerga nada. Eu dei justiça para ela, mas eu não dei igualdade. Então nem sempre quando eu sou justo eu faço igualdade. E o inferno gosta disso aqui. Desigualdade e injustiça. Então, irmão, cuidado nos seus julgamentos, cuidado na sua forma de agir e pensar. Não tenha 2 pesos e 2 medidas. Não tenha. Deus detesta a injustiça. Detesta a injustiça. Você está devendo, paga. Você comprometeu, faz. A pessoa te ligou, você falou que ia ligar de volta, liga. Liga. Ai, pastor, eu não quero falar com ele. Deixa de ser injusto, rapaz. Como que eu faço? Seja homem primeiro. Liga para ele e fala assim, não estou a fim de falar com você, tá? Tchau. Seja homem. Agora, depois eu te ligo. Na volta a gente compra, né, mamãe? Na volta a gente compra. Deus vai te pegar lá na frente, mamãe. Você vai... Os maridos também. Os maridos também? Também fala, na volta a gente compra? Ah, meu Deus do céu. Ah, Eltinho. Você que não arruma sua casa, não. Então, veja, vamos lá, o que mais? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Se paz é parte da minha armadura, então a guerra é parte de quem? Das armas do inimigo. Vive em paz com as pessoas ao seu redor, querido. Para de ser encrenqueiro. Deixa de ser encrenqueiro. Você está tirando parte da sua armadura quando você é encrenqueiro. Você está ficando descoberto. Então, não use as armas do inimigo, use as defesas que Deus te deu. Amém? Amém. Você quer ter um 2024 diferente? Você precisa se revestir dessa armadura. Calçai os pés com o evangelho da paz. Embrace sempre o escudo da fé. A fé é um escudo. A fé é nossa proteção. A fé é aquilo que afasta o inimigo de nós. A Bíblia vai dizer para nós o quê? Pedro vai dizer o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Na nossa igreja era grande a igreja lá no Brasil, muito grande. E aí tinha muitos diáconos que ficavam andando de um lado para o outro, botando a gente em ordem, né? Porque a molecada queria aprontar. E nós tínhamos um versículo próprio que a gente dizia assim, resistir aos diáconos e ele fugirá de vós. E a gente continuava fazendo bagunça lá e os diáconos ficavam doidos com a gente. Doido. Não é? Mas a gente tem que resistir. Resistir ao diabo, a gente tem que ter fé. A gente tem que manter a nossa fé. Ela é um escudo de proteção. Ela é um escudo que não permite o quê? A Bíblia vai dizer o quê? Que o diabo, ele lança contra nós setas malignas. Setas inflamadas do inimigo. E o que nos protege? O escudo da fé. Então, meu querido, uma das armas do diabo é a dúvida, é a incredulidade. Toda vez que você entra em dúvida, você foi ferido, você deixou de usar o seu escudo da fé. Toda vez que você duvida,
se Deus pode ou não pode te dar, fazer ou cumprir algo em sua vida, você tirou o escudo da fé e recebeu uma seta da dúvida. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Embrace aí o escudo da fé. Tome ele em suas mãos, porque é com ele que nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação. Por que salvação vira capacete? Porque salvação não está no coração. Salvação está aqui, na mente. Ah, pastor, a gente tem que crer com o coração. Não, a gente tem que crer com a mente. Paulo fala que nós temos que dar ao Senhor o nosso culto racional. Racional. Quem tem fé cega é quem segue líder doido. O cara manda pular, pula. O cara manda explodir e se explode. Isso é fé cega. Isso é fé cega. Não é a sua fé, é a fé dos outros que te controlam. Mas uma fé racional é aquela que está aqui, ó, e você precisa proteger a sua fé, não deixar a batalha tomar a sua mente, porque o inimigo ele gosta de tomar a nossa mente. Ele gosta de dizer para você que você não pode. Ele gosta de dizer para você que você não é justo o suficiente. Você não é bom o suficiente para ser crente. Você nunca ouviu sua mente falar isso para você? Hã? Aquela hora que você deu uma desviada assim lá no trânsito, o cara ficou bravo com você, buzinou para você, você fez assim para ele, né? Então, é isso aí. Nessa hora aí, querido, você acaba de mostrar a mãozinha assim para ele, e lá dentro da tua mente, assim, a vozinha fala assim, e você ainda é crente, né? Você ainda é crente, né? Então a gente tem que tomar cuidado e ter isso em nossa vida, o capacete da salvação. Nós somos salvos, nós temos certeza daquilo que Deus operou em nossa vida, nós não temos incerteza de vamos para o céu, não vamos, seremos julgados, vamos para o inferno. Não, nós temos certeza de salvação. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos deu nova vida. Amém? Amém. E logo depois ele vai dizer sobre a espada do Espírito, e ele explica que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é uma espada, a palavra do inimigo também é uma espada. A Bíblia vai nos ensinar que a palavra, ela é como uma espada de dois gumes que penetra a carne e penetra o entendimento, e ela separa os pensamentos e os sentimentos da vida. As palavras têm o poder de espada, elas penetram no coração, elas penetram na mente, elas penetram na nossa vida. E eu e você temos que estar o quê? Preparados para usar a palavra de Deus como espada na nossa guerra. Então a minha guerra, eu não venço ela dando tapa nos outros na rua. Não é? A minha guerra eu não venço. Agora eu não falo mais com você. Estou de mal. Fazer assim, né? Estou de mal. Agora eu não converso mais, e faz cara feia, faz biquinho. Não, nossa guerra não é por aí. A nossa guerra, a gente vence através da palavra de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado, levado ao deserto para ser tentado? Marcos capítulo 2 ou 3, agora não me recordo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado. E lá o diabo tentou e disse, olha, vem cá, pegou ele, levou lá num cume do monte, mostrou o mundo inteiro para ele e falou assim, olha, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Duas coisas, duas observações aqui. Como que o diabo pode dar uma coisa que não é dele? Ele pode, é dele, está oferecendo o mundo. A Bíblia falou, acabou de me falar que o mundo jaz no maligno. Pastor, o mundo não pertence. Ele pertence, ele ofereceu para Jesus, é dele. É dele. Ele falou, Jesus, se você se prostrar, se ajoelhar e me adorar, eu te dou o mundo inteiro. Só que Jesus já ia receber o mundo inteiro, quando ele cumprisse o chamado do Pai. Então o que ele disse para o diabo? Ele respondeu com uma palavra. Ele disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então a palavra ali, ela é espada. Ali ele já deu uma na cabeça do safado. Aí ele esperou um pouquinho, voltou lá, Jesus estava com fome. Ele falou, você é filho de Deus mesmo?
Tem certeza? No deserto, passando fome, é filho de Deus? Não, você não é filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, você mandava essas pedras aqui virar pão e matava a sua fome. E Jesus podia fazer? Podia. Mas o que ele respondeu? Nem só de pão viverá o homem. Ele respondeu com o quê? Com a palavra. A palavra é a espada. A palavra é a espada que fere o nosso inimigo, que afasta ele de nós, que tira ele da nossa presença. Então, quando você sentir que as coisas vão mal, comece a usar a palavra. Ai, pastor, falhou o escudo, entrou uma seta aqui. Usa a palavra, querido. O escudo é de defesa, mas a palavra é arma de ataque. Deus não nos deu somente uma armadura para defesa, mas nos deu uma palavra para poder atacar o campo do inimigo e ser vencedor. Então eu e você podemos vencer. Eu e você podemos sair dessa batalha vitoriosos, neutralizando a arma do nosso inimigo. Então nesta manhã eu quero convidar você a se revestir desta armadura de Deus. Há 3 situações na Bíblia quando ela fala de vestimentas. Vestimenta na Bíblia fala de estado espiritual. As suas vestes. Quando você ouve assim, e pegou o rei e tal, e ele estava com as vestes sujas. Estava afastado de Deus. Alguém com as vestes sujas está afastado de Deus. Alguém nu está morto. Por que Adão correu se vestir com alguma coisa que fosse? Porque quem está nu está morto, afastado da presença de Deus. Então, nudez é morte. Roupas sujas é pecado, é afastamento. Roupas brancas, limpas e de linho puro é a noiva. Imaculada, sem mancha, sem mácula. Então, as vestes, ela tem significado. Só que a Bíblia nos fala que há situações em que a Bíblia vai dizer vestir a couraça da verdade. Mas ela também fala de nos revestir com a armadura de Deus. Revestir é colocar sobre. Você já está vestido na presença de Deus. Você não está nu, você não está morto na presença de Deus. Mas talvez as suas vestes não lhe garantem proteção. Então você precisa o quê? Se revestir da armadura de Deus. Então nesta manhã eu e você somos convidados a nos revestir dessa armadura, porque o dia mal vem, mas o dia de vencer tudo também, porque a Bíblia diz para mim e para você que depois de termos vencido tudo, nós vamos permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Mas pastor, eu não tenho essa força toda. A primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 8, ela vai declarar o seguinte para mim e para você: que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para nos libertar. O Filho de Deus se manifestou para quebrar toda a obra do inimigo. Então comece esse ano, querido, revestido da armadura de Deus. Meu irmão, não tem demônio que resista a um homem com o coração arrumado e revestido da armadura de Deus. Não tem soldado do inferno. Não tem anjo da morte, não tem nada que possa ir contra um filho de Deus, que traz dentro do seu peito um coração arrumado e por fora uma armadura de Deus. Ninguém poderá te resistir, como diz a palavra. Como Deus disse para Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Amém, queridos? Amém. A Bíblia vai dizer também, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos os joelhos vão se dobrar diante da presença do Senhor. Todos os joelhos vão se dobrar
diante daqueles que amam ao Senhor, que andam na sua presença. Vamos ficar de pé. Eu vou encerrar. Em 2024 está apenas começando. E você não vai começar sendo amedrontado, derrotado, enfraquecido. Não. Não. Eu profetizo sobre a sua vida nessa manhã. Eu profetizo na sua vida nessa manhã. Um tempo de poder, de autoridade, de força. Esse ano não vai ser igual ao ano passado, querido. Você vai se armar dessa armadura. E você vai vencer toda seta, toda barreira espiritual, toda força contrária que se levantar. Por quê? Porque Deus está contigo. Você vai sair desse 2024 cheio da presença de Deus. Eu profetizo tempo de poder, tempo de autoridade, tempo de força, superação. O Senhor é contigo e nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do teu amor. O Senhor já te libertou. E se o Filho nos libertou, então verdadeiramente somos livres. Foi isso que Jesus declarou sobre nós. Jesus já venceu o inferno, Jesus já venceu a morte, Ele já venceu as enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pela pisadura dele nós somos sarados. Então não há nada, não há barreiras, não há influência, não há poder, não há potestade, não há seta que possa vir contra a sua vida. Há um poder de Deus derramado sobre você, e esse poder se chama a armadura de Deus. Ela vai te revestir, e esse ano você vai desfilar como um guerreiro, armado e de armadura, andando por essas ruas e por essa vida, vencendo e sendo vencedor. Porque o Senhor